Bem-vindo ao IESIA, uma sequência de podcasts falando muito sério e às vezes até um pouco divertido sobre liderança. Olá, bem-vindo ao IESIA, ou IESIA. As duas formas podem ser faladas do mesmo jeito. Eu tenho tratado aqui nesse podcast pontos e reflexões bem significativas sobre a liderança e como eu tenho visto, né, muitos líderes e como eu tenho visto também o posicionamento dos líderes em médias, grandes, multinacionais, em outros tipos de organizações não governamentais, em outros tipos de negócio. E um ponto que eu falo há muitos anos, é sobre a liderança espiritualizada e humanizada. Quando eu terminei o meu mestrado em 2013, eu comecei em 2011, quando a gente fala do programa de mestrado, para mim ele é mais difícil do que o doutorado, e para alguns colegas também que eu converso também falam isso, ou não, mestrado sempre foi mais difícil. E naquela época, escrevendo ali muitos artigos, ouvindo e estudando com muitos professores, uma professora em especial me marcou quando a gente conversou a respeito disso, porque ela tem 2 livros publicados sobre medidas do comportamento organizacional, que é a professora Milene Siqueira. E, claro, conversando com ela, acabei tendo mais conhecimento sobre o assunto e mergulhei mais ainda no tema. E após 12 anos de trabalho, falando, aplicando esses conteúdos que eu compartilho com líderes de todos os níveis, não é? Indústrias diferentes, países diferentes, eu creio que eu tenha aprendido mais fazendo esse trabalho de campo, estando com essas pessoas, eu tenho aprendido mais do que ensinado e do que eu tenho transformado lideranças. O que eu quero fazer aqui é compartilhar alguns pontos com você, porque semana passada eu tive o prazer de revisitar alguns artigos e pesquisas que fiz à época do mestrado, naquela ocasião para me aprofundar mais ainda sobre a liderança espiritualizada e humanizada. E também fui impactado por um encontro incrível de uma empresa de 3 amigos na cidade de Americana, que se chama Dual Engenharia. E ali fui convidado a uma homenagem por essa empresa, 10 anos de existência dela e muito trabalho que a gente fez, não na área de liderança em si, mas na área de planejamento estratégico. E aquele encontro daquela noite, da celebração de 10 anos, me impactou profundamente. E muitas falas me impactaram e também o posicionamento daquela liderança também me impulsionou e me provocou a construir esse podcast. E uma frase que eu ouvi muito saindo da boca daqueles 3 líderes durante o tempo todo foi que eles diziam o seguinte: nós somos direcionados para pessoas e por pessoas. O nosso legado é transformar a vida de nossos colaboradores. Isso mostra que eles, fecha aspas, né? Isso mostra que eles são uma liderança que muitos pesquisadores, eu também trabalhando em cima disso, considera espiritualizada, humanizada, porque a gente percebe nas falas e nos comportamentos também dos seus colaboradores o impacto dessa liderança. Além disso, eu pude refletir também sobre essa minha jornada, há mais de 3 décadas, né? Não só os 12 anos falando sobre isso, mas mais de 3 décadas como especialista de desenvolvimento humano e de liderança. E o que eu tenho observado é uma transformação silenciosa, porém profunda no mundo corporativo, que enquanto muitos líderes continuam obcecados por métricas, indicadores, KPIs, resultados financeiros, e isso não está errado, isso não é ruim, isso é importante, né? O que eu vejo é que aqueles que são verdadeiramente visionários já compreenderam que existe
uma dimensão invisível, porém palpável, que sustenta o sucesso sustentável além dos resultados, que é aquilo que eu entendo como a espiritualidade no ambiente organizacional. E aqui não estou me referindo, não, a dogmas, não estou me referindo a conceitos religiosos, ritos específicos, mas sim àquela conexão profunda com valores transcendentes que dá sentido à nossa existência e, consequentemente, ao nosso trabalho. Depois você pode pesquisar, eu tenho um PDF, um book digital, que se chama Empresa Espiritualizada. Se você também está ouvindo o podcast aqui, você pode me mandar um e-mail, claudiozanutin@gmail.com. Eu mando para você no teu e-mail. Só escreva lá, eu quero o PDF da Empresa Espiritualizada. E eu me lembro de uma das frases que vou lendo na Bíblia, né? Que tem uma passagem do Sermão da Montanha, que Jesus vai dizer assim, que bem-aventurados são os que têm fome e aqueles que têm sede de justiça, pois serão satisfeitos. E essa parte do Sermão da Montanha está em Mateus 5:6. E essa fome de justiça, de propósito, de significado, é o que deve necessariamente mover os grandes líderes de suas organizações. Pra você ter uma ideia, alguns estudos recentes na área da neurociência e da psicologia organizacional comprovam que o que muitos líderes intuitivos já perceberam e já sabiam, né? Mas aí houve pesquisa para isso. Que a integração da dimensão espiritual no ambiente de trabalho produz resultados mensuráveis. E pesquisas conduzidas pela Universidade de Harvard, elas demonstram que organizações que cultivam um ambiente de trabalho espiritualmente nutritivo apresentam índices 40% maiores de engajamento e às vezes chegam a 33% de redução da sua rotatividade de colaboradores ali. No trabalho da professora doutora Milene Siqueira, tem um material que ela chama de Índice de Espiritualidade Organizacional. E essa ferramenta, científica, obviamente, comprovada por ela, nos oferece, né, uma maneira de mensurar dimensões que antes desse trabalho nós considerávamos difícil de medir, né, intangível demais. E o Índice de Espiritualidade Organizacional, ele avalia elementos como o senso de propósito compartilhado, o alinhamento entre os valores pessoais e valores organizacionais, percepção de contribuição significativa, experiência de comunidade no trabalho, oportunidades para uma vida melhor. E o que a gente vê é que líderes com esse alto índice, né, de espiritualidade organizacional, eles demonstram consistentemente maior resiliência em tempos de crise, maior capacidade de inovação e melhores resultados financeiros a longo prazo. E não é coincidência que empresas como Natura, Google, Uniodonto e Patagônia, por exemplo, que são reconhecidas por sua cultura espiritualmente consistente, também sejam líderes em seus segmentos. Para mim, esses líderes criam um legado, sabe? A sua influência transcende o ambiente imediato e eles levantam tantos líderes quanto puderem, e são movidos por um senso de gratidão e também de humildade. É o tipo de líder que está na categoria da humildade e da espiritualidade. A verdadeira medida de um líder, ao final, não é apenas o que ele faz, mas quem ele é e quantos líderes ele consegue desenvolver. O John Maxwell, que fala sobre os 5 níveis da liderança, ele fala muito sobre isso, né? A capacidade desse líder
espiritualizado é desenvolver uma geração de líderes, nível 4, por exemplo, que desenvolverão a próxima geração de líderes. Esse é o cerne da sustentabilidade organizacional e o impacto do médio e longo prazo. Mas tudo bem. Diante disso tudo, eu quero deixar com você, do que eu fiquei refletindo também, como fui impactado por esse encontro lá na Dual Engenharia, na cidade de Americana, o que eu entendo que são 5 pilares essenciais que você precisa trabalhar na sua liderança para ela ser espiritualizada. São pilares da liderança espiritualmente potente, que eu creio que são imprescindíveis. E na minha experiência, trabalhando com executivos, CEOs, diretorias, equipes executivas, eu identifiquei esses 5 pilares que eu entendo que são fundamentais, né? Que sustentam uma liderança espiritual e que é consistente, né? Uma liderança espiritualmente consistente. E aí eu quero compartilhar contigo aqui, então pegue aí teu bloquinho de papel e caneta e anote aí o primeiro ponto para mim, e aí eu faço uma conexão com o livro do Daniel Goleman, quando ele fala sobre inteligência emocional, e ele trata o primeiro pilar da inteligência emocional como autoconhecimento. Eu coloquei aqui, anote, autoconhecimento profundo. O líder espiritualmente consciente inicia sua jornada olhando para dentro. Tem que mudar em si. É como Jesus nos ensinou, né? Para que você, com a pergunta de por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave, da viga que está no seu próprio olho. Então, antes de liderar os outros, meu amigo, minha amiga, você precisa necessariamente aprender a liderar a si mesmo. Este autoconhecimento não deve ser superficial, mas uma investigação constante do seu conjunto de valores, de propósitos, as suas sombras. Não é? Eu escrevi um capítulo de um livro, de uma coletânea agora com alguns amigos, que se chama O Reservatório de Valores. Vai lá na sua conta da Amazon, depois você procura, porque da editora Palavra, a gente fala desse conjunto de valores, o quanto é importante. E a gente percebe que líderes que praticam essa autorreflexão dos seus valores, do seu propósito, das suas sombras, de forma regular, eles tomam decisões mais alinhadas com seus valores essenciais e inspiram autenticidade em suas equipes. O outro ponto que eu anotei, anote aí, é o segundo ponto, tem a ver com um propósito transcendente. Organizações, líderes que são movidas apenas pelo lucro, são como corpos sem alma. O líder espiritualmente consciente articula um propósito que transcende resultados financeiros, conecta o trabalho da organização a uma contribuição muito maior para a sociedade. André de Gueus escreveu também um livro muito legal que se chama Organização Viva, que foi outro autor que eu estudei muito durante a produção dos meus artigos na época do mestrado. Ele disse que empresas longevas, elas são aquelas que desenvolvem uma identidade forte, baseada em valores e propósito. E eu falei sobre isso também naquele texto do meu livro. E estas organizações não apenas sobrevivem, não, mas elas florescem porque seus colaboradores, eles encontram um significado genuíno no seu trabalho. O terceiro ponto é a compaixão ativa. E a compaixão não é apenas um sentimento, mas uma prática ativa de reconhecer o outro na sua humanidade integral. E novamente Jesus nos ensina que devemos amar uns aos outros como Ele mesmo nos amou. No contexto organizacional, isso significa criar ambientes onde as pessoas são valorizadas não apenas por sua produtividade, mas aí, meu amigo, minha amiga, líder, elas devem ser não apenas valorizadas por sua produtividade, mas por quem elas realmente são. E o líder vai ter a responsabilidade de corrigi-las com dureza e com amabilidade, naquela
naquela correção e naquela verdade que o seu liderado vê nos seus olhos, nas profundezas dos seus olhos. Estudos da Universidade de Stanford, por exemplo, já demonstraram que líderes compassivos geram maior lealdade, criatividade, geram bem-estar para suas equipes. E a compaixão não é um sinal de fraqueza, mas de força e inteligência emocional extremamente elevada. O quarto ponto que eu quero te deixar aqui para sua reflexão é a integridade inabalável. A integridade tem que ser a coluna vertebral da liderança espiritualmente consciente. Não se trata de a gente falar de honestidade, mas da coerência entre as palavras e as ações. Por quê? O seu caráter estará muito mais nas ações do que nas intenções. Né? Estará muito mais nas decisões que você toma do que nos valores que você declara, mas as decisões que você toma naquele conjunto de valores que você decidiu que são importantes. E aí, Jesus nos ensina de novo, dizendo assim, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Os líderes íntegros criam culturas de confiança onde a verdade pode ser dita e ouvida, mesmo quando isso é desconfortável e a vulnerabilidade não se torna fraqueza. E nem é utilizada contra os membros do time, viu? Quando a vulnerabilidade existe, ela não pode ser utilizada nem pelo líder e nem pelos líderes do time contra aquele que se tornou vulnerável. Essa transparência é o fundamento, na minha opinião, para a inovação e a colaboração genuína entre os times. E o quinto ponto que eu quero deixar para você é o serviço humilde. O paradoxo da liderança espiritualmente consciente é que sua autoridade deriva do serviço. Jesus ensinou esta verdade profunda quando ele disse: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir. Cuidado muito com essa interpretação do texto de Mateus. Porque o líder que serve coloca as necessidades da equipe e da organização acima das suas próprias necessidades, criando um ambiente onde todos se sentem empoderados para contribuir com o seu melhor. Essa atitude de serviço gera um ciclo virtuoso de comprometimento e excelência e gera resultados sem que o ego e o status se sobressaiam. E eu creio que a implementação desses princípios não é teoria, mas é prática. Para você ter uma ideia, no meu trabalho nas organizações de diversos setores, como eu te disse, eu tenho testemunhado transformações profundas quando líderes de verdade abraçam essa dimensão espiritualizada. Eu me lembro muito bem de uma empresa do setor financeiro com a qual eu trabalhei, com a sua liderança, que estava enfrentando uma baita rotatividade, o engajamento estava lá embaixo, a galera não estava nem aí, não acreditava mais, né? E quando a gente implementou práticas dessa liderança espiritualmente consciente, com intervenções de reflexões importantes, uma pequena intervenção durante as reuniões, programas parrudos de desenvolvimento pessoal, clarificação em exercícios do propósito organizacional, a gente percebeu ao final do projeto que, isso números que a empresa passou para mim, né, que o engajamento chegou a 47% em 6 meses daquelas pessoas, mudou o cenário completamente de trabalho. Eu me lembro aqui, meu pastor e amigo Ed Renekiewicz, eu me lembro de ouvir uma reflexão dele sobre a espiritualidade no trabalho, e ele destacou o seguinte, cara, o trabalho pode ser um templo onde celebramos nossa humanidade compartilhada. Essa perspectiva, ela transforma radicalmente a experiência do trabalho de um fardo necessário para uma expressão de propósito e significado. O trabalho não pode ser tripalium. Como disse Mário Sérgio Cortella,
professor Mário Sérgio Cortella, ela tem que ser poesis. É importante reconhecer que a integração da espiritualidade no ambiente de trabalho enfrenta resistências. Para você ter uma ideia, algumas organizações e líderes, eles temem que isso possa ser até interpretado como uma imposição religiosa, uma invasão da privacidade. Outras empresas, por outro lado, simplesmente não compreendem como operacionalizar esses conceitos aparentemente abstratos com seus times. E a chave aqui é distinguir, né, claramente espiritualidade e religião. Enquanto a religião é um sistema específico de crenças e práticas, a espiritualidade é a busca universal por significado, por propósito, por conexão com as pessoas, conexão com você mesmo, com você mesma. Uma liderança espiritualmente consciente, ela respeita todas as tradições religiosas ou a sua ausência, focando nos valores humanos universais que transcendem dogmas que são específicos. E aí, Jesus nos disse que em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, ou que eles lhes façam. Esse princípio universal, presente em praticamente todas as tradições espirituais, ele pode ser o fundamento ético para uma cultura organizacional inclusiva e espiritualmente nutritiva. Sabe o que eu imagino para o futuro de uma liderança espiritualizada? Que à medida que avancemos para um mundo cada vez mais complexo, interconectado, a dimensão espiritual da liderança deve se tornar não apenas desejável, mas essencial. Esse nosso tempo aqui exige propósito e significado no trabalho, não apenas remuneração, não é só grana. As crises globais, elas exigem líderes que possam navegar não apenas com inteligência analítica, mas também com a sabedoria espiritual de gerar propósito, de engajar as pessoas, de estar próximo, de fazer com que as pessoas evoluam pelo simples fato de estarem com você. Um outro autor que eu estudei bastante na época do mestrado foi o Francisco de Matos. E na sua obra ali, sobre as empresas com alma, ele argumentou que o futuro pertence às organizações que conseguirão, ou que conseguem hoje, né, integrar cabeça, coração e espírito. E esta integração não é um luxo, mas uma necessidade estratégica para a sustentabilidade organizacional desse século XXI. Bem, meu amigo, minha amiga que está ouvindo aqui, como líderes somos chamados a essa jornada de transformação, né? Primeiro de nós mesmos, depois de nossas organizações. E essa jornada começa com uma pergunta simples, mas muito profunda. Qual é o propósito maior que dá sentido ao seu trabalho e à sua liderança? Jesus nos desafiou dizendo, pois que o que adianta, né, ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta ressoa profundamente no contexto organizacional atual, cara, onde muitos líderes sacrificam sua integridade, seus relacionamentos e sua saúde no altar do sucesso material e naquilo que o Patrick Lencioni chama de o ego e status no topo da pirâmide. A liderança espiritualmente consciente, ela oferece um caminho diferente, meu amigo. É um caminho onde o sucesso é medido não apenas por resultados financeiros, sabe? Mas pelo impacto positivo nas pessoas. O impacto positivo na sociedade. O impacto positivo no planeta. Um caminho onde o trabalho tem que se tornar uma expressão de novos valores mais profundos e uma oportunidade para manifestar o nosso melhor, o que está de melhor dentro de nós. Portanto, eu te convido a abraçar esta jornada de integração da espiritualidade na sua liderança. Os desafios são reais, mas as recompensas para você, para sua equipe, para sua organização, cara, são imensuráveis. Jesus disse que veio para que a gente tenha vida e tenha vida plena. E essa plenitude de vida é possível também
no ambiente de trabalho quando lideramos com consciência espiritual. Eu continuo firme aqui, trabalhando de forma profunda, obviamente, muito mais em mim do que nos outros, nessa busca constante por saber quem sou e como eu trabalho em mim para me tornar uma pessoa melhor a cada dia, focando sempre na minha melhor versão. Eu queria te convidar a refletir a respeito disso. O que você tem feito em você? Porque, afinal de contas, a liderança mais eficaz é aquela que, ao final da jornada, não apenas atingiu metas, mas transformou vidas e deixou um legado de excelência e de propósito. Porque, como disse o filósofo certa vez, a única maneira que a gente tem de ficar no mundo é ficando nas pessoas. E para ficar nas pessoas, meu amigo, minha amiga, você vai ter que mexer em pontos profundos em você, nas suas sombras, na maneira como você encara a liderança. Não se trata só de meta, resultado o tempo todo. As pessoas estão precisando de líderes que brilhem, que assumam, que subam na mesma velocidade no seu conjunto de valores, na sua conduta moral, na sua ética. Esses líderes têm que subir na mesma velocidade do que o conjunto de valores, a ética e a moral da humanidade cai. Você, líder que está ouvindo esse podcast, você tem por obrigação se tornar um indivíduo melhor a cada dia, para que, ao estar ao lado, suportando o seu time, as pessoas fiquem melhores pelo simples e único fato de você existir na vida dessas pessoas. Legal? Se você curtiu aqui esse podcast, dá uma força aqui, me apoie, seja generoso, generosa e compartilhe nas suas redes, compartilhe com seus amigos líderes, tá bom? Um grande abraço e até o próximo IESIA.